a ensino bíblico, na escola dominical e naquilo que é necessário, pois tem nos auxiliado, segundo o chamado que Deus tem para a sua vida. Irmão Cédric, que chegou há menos tempo, embora com menos tempo, tem neste espaço de tempo provado a sua chamada na obra do Senhor e tem se esforçado, não é? Irmão Cédric, por último, né, esse foi o último dos seus trabalhos aqui. Eu, irmãos, graças a Deus, essa escola bíblica, não me preocupei em abrir, fechar igreja, ajudar, transportar, trazer, até. Irmão Cédric, graças a Deus, foi o mordomo da igreja aqui, que é o serviço diaconal. Amém? Mas esse foi o último. Já vem uma série do seu serviço. E o que eu mais louvo a Deus, irmãos, e por isso estamos indicando o diaconato, não é que eles fazem isso ao pastor. Se fosse por isso, não estaríamos consagrando. Mas é porque a sua obra está dedicada ao Senhor e tem sido provado ao longo desse tempo. Eu queria chamar o pastor Joel Silva para proceder aqui a leitura e a palavra última de instrução para os diáconos. Logo depois, os irmãos estarão assinando o pacto de liderança da igreja. Temos o pacto de membresia, amém? E o pacto de liderança. Eles já leram, estive com eles ontem aqui uma tarde, no intervalo de um culto e outro, com uma palestra. E eles leram cada um dos itens do pacto da nossa liderança, os compromissos que eles assumem com o ministério da igreja e com a igreja. Amém? Irmão Joel Silva, pastor Joel Silva. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Queridos, quero aproveitar essa oportunidade antes de fazermos esta leitura, registrar aqui os nossos agradecimentos. De minha parte, de Elizabeth, minha esposa, Ana Carolina e Juliana, minhas filhas, e da igreja local em Westchester, pelo privilégio concedido ao nosso pastor Joel Costa, que é o pastor também desta igreja, ao nosso pastor Jader Dutra, a sua esposa, irmã Márcia, essa linda igreja que Deus tem aqui edificado na cidade de Chicago. Agradecido pela oportunidade de nos alimentarmos aqui espiritualmente, que foi tão bom, e também desfrutar do carinho dos irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Abramos a nossa Bíblia, e aqui é uma passagem que registra este evento nobre, importante para a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, melhor, versículo 8 ao 13, diz assim, vou estar lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Amém? Queridos, esta palavra ela é clara, objetiva e explicativa. E observamos aqui o cuidado do pastor da igreja local de praticar a palavra do Senhor na vida dos irmãos, como ele mesmo disse. Já provou e agora, sendo aprovado, estão para servir. Nós vemos a preocupação da igreja primitiva, porque os apóstolos tinham um trabalho excepcional, irmãos. Era de cuidar da igreja, que é o trabalho do pastor hoje, do ministro, de orar por você, de interceder por você, de ter tempo para buscar na palavra de Deus revelação para ministrar a igreja do Senhor. E o diácono, a diaconisa são aquelas pessoas que vão, iniciando o seu ministério, cuidar das coisas da igreja, não é? Das coisas sociais, administrativas. Quando havia preocupação em Atos capítulo 6, versículo 3, dos apóstolos
Em uma reunião eles dizem: escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu não vou falar muito não, porque o tempo não é para isso. É para estarmos lendo e abençoando. Mas deixando um pensamento aqui para vocês. As viúvas da igreja estavam precisando de um cuidado melhor. Tanto as judias como as gregas, se eu não estou errado aqui, não é? Então, irmãos, a parte social da igreja é uma responsabilidade tão grande. E o pastor, ele tem que cuidar do espiritual, recebendo de Deus orientação para o suportar. E vocês têm um trabalho grande para fazer com as mulheres, não só as mulheres da igreja, mas com toda a igreja. Porque o que a gente observa é que naquele tempo, a igreja crescia. E as coisas estavam acontecendo na área social da igreja. E, irmãos, se deixar tudo para o pastor fazer, fica complicado. Graças a Deus pela vida dos irmãos que estão crescendo no ministério, começando, cuidando da obra do Senhor e auxiliando o seu pastor. Oxalá logo, logo, possamos ter a boa notícia de que esses irmãos agora já estão ajudando o pastor Jader na área do ministério, um grau acima. Deus abençoe, pastor. Amém.